Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro. Hoje também fazemos a memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, lá em Roma, Itália. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quarta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem rico partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um deles e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um deles havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe agora o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, ao menos eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam presentes: tirai dele as 100 moedas e as dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o pouco que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os da minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a Igreja celebra neste dia 18 de novembro a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Mais do que destacar esses dois templos, a data retoma o valor da Igreja, pois convida a olhar para a figura e obra desses dois apóstolos, Pedro e Paulo, que são testemunhos da evangelização e 2 colunas da nossa Igreja. É sobre o túmulo deles que suas respectivas basílicas foram construídas. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre os anos de 314 e 335. E a Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu entre os anos de 389 a 399. A cripta da Basílica de São Pedro de Roma, a maior do mundo, descansam os restos mortais do primeiro vigário de Cristo, São Pedro. No ano de 323, o imperador Constantino começou a construir a Basílica de São Pedro, a pedido da sua mãe Santa Helena, sobre o lugar da sepultura do apóstolo Pedro. Durante o pontificado de Júlio, do Papa Júlio II, que aconteceu entre 1503 e 1513, a antiga igreja de São Pedro foi demolida e construída outra, em memória do Príncipe dos Apóstolos, desenhada por Bramante, importante arquiteto renascentista,
italiano em forma de uma cruz grega, que correspondia aos ideais da Renascença daquela época. Em 1546, a pedido do Papa Paulo III, que governou a igreja entre os anos de 1534 a 1549, Michelangelo projetou a famosa cúpula da Basílica de São Pedro, mas não chegou a ver seu projeto acabado porque ele morreu um pouco antes de terminar, no ano de 1564. Carlo Maderno, arquiteto italiano, construiu a fachada e terminou a nave central da igreja a pedido do Papa Paulo V, que governou a igreja entre os anos de 1605 a 1621. Entre 1607 e 1614 que ele fez essa fachada, que ele preparou esta fachada. Ele acompanhou as obras dessa basílica por cerca de 25 anos, até sua morte aos 73 anos, em 1629. Gian Lorenzo Bernini, ou simplesmente Bernini, que foi um grande artista do barroco italiano, levantou o grande baldaquino do altar-mor no ano de 1623. Também ele fez a decoração do interior da basílica e desenhou as colunas da Praça São Pedro. No dia 18 de novembro de 1626, o Papa Urbano VIII consagrou a basílica dedicada ao apóstolo São Pedro. A Basílica de São Pedro, a maior de todas as igrejas católicas do mundo, foi construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro e ocupa uma área de 23 mil metros quadrados de área construída e comporta mais de 60 mil pessoas. A Basílica de São Pedro se tornou a maior e mais importante templo do cristianismo. A Basílica de São Pedro mede 212 metros de comprimento, 140 de largura e 133 metros de altura na sua cúpula. Não há nenhum templo no mundo que tenha tamanha extensão. Ao contrário do que alguns consideram, a Basílica de São Pedro não é uma catedral, pois não é sede de um bispo. A Catedral de Roma fica na Basílica de São João de Latrão, primeira igreja católica que foi construída no mundo, cuja festa de sua dedicação ocorreu agora no dia 9 de novembro. Entretanto, a Basílica de São Pedro acolhe as principais celebrações com um Papa, por estar numa localização privilegiada em Roma e também pelo seu tamanho. A atual Basílica de São Pedro demorou 120 anos para ser construída. Começou com o Papa Júlio II, no ano de 1506, e só terminou com o Papa Urbano VIII, que a consagrou no dia 18 de novembro de 1626, data que coincide com a consagração da antiga Basílica. A Basílica de São Paulo. O Papa Pio IX quis que a dedicação da Basílica de São Paulo fosse no mesmo dia da Basílica de São Pedro, no dia 18 de novembro. São Paulo foi enterrado provavelmente no lugar em que foi morto, num cemitério comum dos cristãos, sobre o qual foi construída a basílica a ele dedicada. Ao longo dos séculos, houve um grande movimento de peregrinações à sua sepultura. Trata-se de uma construção imponente, a segunda em grandeza das 4 basílicas papais de Roma. A primeira é a de São Pedro, a segunda de São Paulo e a seguir as outras 2, Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São João de Latrão, que é a sede da Diocese de Roma. A atual Basílica de São Paulo, fora dos muros, é uma reconstrução do século XVIII, da antiga basílica construída por Constantino. A basílica, situada em lugar que antes se encontrava fora dos muros da cidade de Roma, foi restaurada entre os anos 440 e 461 pelo Papa São Leão Magno. No dia 15 de julho de 1823, um incêndio destruiu a Basílica de São Paulo, mas a sua reconstrução ficou bem mais formosa. Sob o altar-mor, uma placa de mármore indica o lugar onde o apóstolo Paulo foi sepultado, com a seguinte inscrição: Paulo, apóstolo, mártir. Embora esteja fora do Vaticano, é uma das propriedades extraterritoriais da Santa Sé.
Nesta basílica, sob as janelas da nave central e das naves laterais, em mosaico, encontram-se os retratos de todos os papas, desde São Pedro até o Papa atual, que é o Papa Francisco. Neste dia em que se faz a memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, reverenciemos a memória desses dois mártires da fé cristã, São Pedro e São Paulo, e também peçamos a bênção a cada um deles. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. E pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e de São Pedro e São Paulo, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.